Segredos do Terceiro Reich. A fortuna de Hitler. No grande espetáculo nazista, Hitler era o líder todo-poderoso que afirmava ser um simples homem do povo. Ihr könnt mich als den Mann sehen, der keiner Klasse angehört. Ich habe nichts als die Verbindung zum deutschen Volk. Ele era dedicado à sua causa, era dedicado à Alemanha. Isso também foi muito importante para sua imagem, que, claro, foi cuidadosamente cultivada por Joseph Goebbels. O ministro da propaganda apresentava o seu Führer como um humilde servo que conseguira sair da pobreza sozinho, o que era uma distorção da verdade. Hitler teve uma vida muito confortável, um estilo de vida muito boêmio. Ele se levantava tarde, não passava muito tempo no escritório, costumava tomar café com bolos à tarde, gostava de assistir filmes à noite, gostava de estar cercado por companheiros e amigos. As pessoas que tiveram de fazer negócios no Terceiro Reich, fazer negócios com Hitler, ficavam frustradas com o pouco tempo que Hitler dedicava aos negócios da administração. Longe de ser o herói da classe trabalhadora criado pela propaganda nazista, parece que Adolf Hitler, o mimado boêmio que se regalava em bolos de creme, era também um sonegador de impostos. Seu registro de impostos ainda existe nos arquivos do estado da Baviera, em Munique. Ele não foi separado ou mantido em local especial, mas está arquivado juntamente com os registros de todos os outros contribuintes da região. Para o jornalista de economia Wolfgang Strahl, isso mostra que o chamado homem do povo não estava preparado para pagar impostos como todos os outros. Este arquivo é realmente um achado. Fiquei realmente surpreso que fosse possível encontrar aqui documentos originais assinados por ele. Arquivos de todos os impostos, lamentações, porque aparentemente ele não tinha dinheiro. O que é revelado nesses arquivos é uma espécie de história de crime econômico. A ficha criminal de Hitler foi aberta por seu envolvimento em uma insurgência da Baviera em 1923. No que ficou conhecido como The Beer Hall Putsch, Hitler e seu pequeno grupo de seguidores do Partido Nazista exigiam a derrubada do governo nacional. Eles organizaram uma manifestação pública no dia seguinte. Um confronto com as fileiras da polícia bávara terminou em violência e 4 policiais e 16 simpatizantes nazistas foram mortos. Hitler foi preso e condenado a 5 anos de prisão por alta traição. Seu golpe havia falhado, mas sua tentativa de ganhar notoriedade foi um sucesso estrondoso. Seu julgamento e condenação estiveram nos noticiários. Ele só ficou 8 meses atrás das grades, mas durante aquele tempo escreveu o primeiro volume de seu desconexo manifesto político nacionalista, Minha Luta, ou Mein Kampf, que se tornaria um best-seller. Mein Kampf foi impresso pela editora Herrera. O Partido Nazista a tinha comprado em 1920 para lançar o seu jornal de propaganda, o Völkischer Beobachter, ou o Observador Popular. O Partido Nazista comprou o jornal e as impressoras usando dinheiro emprestado, cerca de $250 mil marcos. Era um bom momento para se ter uma dívida. Era o início da era da inflação. Hitler conseguiu pagar o que era outrora uma grande soma com marcos desvalorizados, uma fração do montante original devido. A hiperinflação paralisou a economia e acabou destruindo o marco. A moeda alemã perdeu rapidamente o valor, e no final da década de 1920 não valia o papel em que fora impresso. Milhões de alemães mergulharam na miséria. Mas não Hitler e seus companheiros do Partido Nazista. Eles tinham o apoio de ricos benfeitores, no país e no exterior. Segundo se dizia, o icônico fabricante americano de carros e antissemita Henry Ford era um deles.
Henry Ford, líder industrial e figura icônica dos Estados Unidos, foi um grande entusiasta de Adolf Hitler. A Ford Motor Company tinha uma importante filial na Alemanha e aquela filial só passou a ter lucro depois que os nazistas chegaram ao poder. Ela começou a dar lucro porque estava fornecendo caminhões e outros veículos às forças armadas alemãs, que estavam se expandindo enormemente. A Ford nos Estados Unidos lucrou muito com o Terceiro Reich. Simpatizantes de grande evidência como Henry Ford deram credibilidade a Hitler. Mas foi entre as classes altas conservadoras, predominantemente católicas de Munique, que Hitler encontrou muito do seu apoio financeiro. Alguns compartilhavam seu ódio contra judeus, a democracia e a administração da República de Weimar. Alguns eram ricos e bem conhecidos, como a esposa do fabricante de pianos, Helene Bechstein. Helene Bechstein fazia parte de uma família rica que fabricava pianos e também era uma mulher sofisticada da alta sociedade em Munique. E se afeiçoou a Hitler e o chamava de meu filhinho. Chegou até a ensiná-lo como se comportar quando em companhia da classe alta, etiqueta à mesa de jantar. Ela lhe comprou uma cartola e uma casaca numa ocasião. Portanto, na realidade, ela se tornou uma espécie de mentora, benfeitora. Ela deu a Hitler joias e outros presentes caros que poderiam ser usados como garantia de débitos. Moeda estrangeira valiosa vinha de benfeitores no exterior, inclusive de empresas americanas. Os limites entre os fundos do Partido Nazista e as contas pessoais de Hitler tornaram-se confusos. Até mesmo alguns nazistas fiéis começaram a questionar o estilo de vida luxuoso de seu líder, apelidado o Rei de Munique. Em 1925, ele adquiriu um Mercedes de luxo de 20 mil marcos, com um motorista para dirigi-lo. Ele tinha um Mercedes que custara uma incrível quantia de dinheiro na época. Ele podia fazer viagens e tinha dinheiro suficiente para financiar suas aparições de propaganda. Tudo isso financiado por um sistema de fundos secretos e de doações de grandes e pequenos benfeitores. Mas o Rei de Munique não se preocupava em apresentar uma declaração de imposto de renda. A Receita Federal lhe deu 8 dias para fazer isso, ou enfrentar uma multa ou um dia na prisão. No início, Hitler tinha a imagem de um ser humano austero e frugal. No começo, ele morava como inquilino em Munique. E em suas explicações para o imposto de renda, ele afirmava ser um escritor sem dinheiro. Aquilo não estava de acordo com os registros. Eles mostravam que Hitler ganhara mais de 11 mil marcos em apenas um trimestre em 1925. Mas continuava a se mostrar como um homem pobre que não tinha nenhum bem em lugar algum, declarando: "Tento restringir minhas necessidades pessoais a tal ponto que sou um não fumante e um completo abstêmio. Só como nos restaurantes mais modestos. Um veículo também para mim é apenas um meio para um fim." Sabemos que, por trás daquela fachada de propaganda, Hitler vivia em apartamentos muito bonitos em Munique e em Berlim, que tinha motorista, que tinha um criado, que ele estava cercado de assistentes, e que tudo que ele tinha de fazer era pedir alguma coisa e, num estalar de dedos, isso lhe seria dado. Ele calculou seu lucro tributável em uma fração do montante real. Era o início de uma longa batalha entre Hitler e a Receita Federal. No final da década de 1920, Hitler era um político famoso. Ele não recebia oficialmente qualquer importância do partido. Ele se mostrava como um político honorário. Seu dinheiro vinha de outras fontes, mas o partido nazista também precisava de dinheiro. Seu exército de camisas marrons ou tropas de assalto da SS precisavam ser pagos. Os elaborados comícios de Nuremberg custavam enormes somas, mas a desesperada necessidade de dinheiro dos nazistas só servia aos interesses de Hitler e à sua imagem de provedor altruísta da Alemanha e do partido. Um poderoso doador reforçou os cofres do partido, o barão Fritz Thyssen, dos aços Ruhr.
O apoio de Thyssen foi fundamental, porque ele mostrou aos industriais alemães que eles não tinham nada a temer do Partido Nazista. Thyssen foi um dos que perceberam desde o início que o Partido Nazista seria um aliado na contínua luta contra os trabalhadores organizados na Alemanha. Thyssen espalhou aquela mensagem entre seus colegas industriais e aquilo acalmou uma das importantes fontes de oposição ao avanço de Hitler à chancelaria. As doações de Thyssen ajudaram a pagar a chamada Casa Marrom, a grande sede do Partido Nazista em Munique. Em 1929, Hitler também passou a outro nível em termos de moradia. Ele se mudou para um luxuoso apartamento em Munique, hoje ocupado por uma delegacia de polícia. Enquanto Hitler morava cada vez melhor, a economia mundial despencava em 1929. A Alemanha mergulhou em uma crise com empresas falindo, desemprego em massa e pobreza oprimindo a população. Hitler se valeu do desespero e do medo. A máquina de propaganda nazista acelerou. Sua mensagem simples e nacionalista se tornou ainda mais popular. Mas enquanto muitos de seus partidários se esforçavam para equilibrar o orçamento, Hitler estava indo muito bem. Em 1929, ele declarou um rendimento bruto de 15 mil marcos, o equivalente a cerca de 36 mil euros. Sua perspectiva eleitoral também estava melhorando. O Partido Nazista atraiu uma enxurrada de votos em 1930, 9 vezes mais do que nas eleições anteriores 2 anos antes. Eles se tornaram uma força reconhecida no parlamento alemão. Na extrema-direita, um bloco marrom de delegados nazistas representava o segundo maior partido político do país. A crescente notoriedade de Hitler também aumentou as vendas de seu manifesto político, Mein Kampf. Seus rendimentos oficiais em 1930 subiram para 50 mil Reichsmarks. No final de janeiro de 1933, Hitler era chanceler do Reich. Ele estava a caminho de se tornar um ditador todo-poderoso, mas não contava com a maioria. Ele fora nomeado chanceler pelo presidente do Reich. Hitler estava desesperado em assegurar que sua ascensão ao poder absoluto fosse vista como legítima, e não o resultado do tipo de golpe que ele havia tentado dar em 1923. A revolução nazista tinha de ter um verniz de legitimidade. Hitler agiu como estadista, enquanto seus capangas planejavam pelo terror e pela intimidação. Sua ascensão ao poder foi comemorada como um triunfo, mas Hitler ainda não tinha apoio entre algumas partes da população, inclusive os trabalhadores alemães. A máquina de propaganda nazista refinou sua imagem como líder realista e humilde. A máquina de publicidade do Partido Nazista, dominado por Goebbels, foi extremamente eficiente. Ele construiu uma imagem de Hitler como um homem comum, um homem do povo. Um discurso para os funcionários em uma fábrica da Siemens em Berlim foi um exemplo típico. Bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. As multidões que ovacionavam foram enganadas. Em 1933, seu líder humilde ganhava pelo menos 40 vezes mais do que a média dos operários. Havia um certo ceticismo a respeito de sua maneira de ser, e ele era fanaticamente dedicado a seus objetivos políticos. Mas a ideia de que ele levava uma espécie de existência monástica, trabalhando dia e noite, simplesmente em benefício do povo alemão, era uma mentira. De acordo com os registros de impostos de Hitler, sua renda anual atingiu 1.200.000 marcos alemães apenas durante o primeiro ano de sua ascensão ao poder. Grande parte daquela renda vinha das vendas de seu livro, Mein Kampf. 1,5 milhão de cópias foram vendidas apenas em 1933. O livro era relativamente caro, 12 marcos. Mas o preço e o texto, descrito como empolado e maçante, não afastavam os compradores.
Depois de 1933, depois de Hitler ter se tornado chanceler, milhões de exemplares foram vendidos na Alemanha. Ele foi traduzido para 16 idiomas. Milhões de cópias foram vendidas em todo o mundo. Hitler dizia em seus documentos de identidade que era escritor. E aquilo era verdade, ele fez uma fortuna. Mas em 1934, um diligente funcionário do Imposto de Renda investigou sua fortuna e enviou a Hitler uma cobrança fiscal exorbitante. Este registro de impostos mostra que ele declarara apenas uma fração de sua renda e que, de acordo com os arquivos da Receita Federal, no final ele devia pelo menos 400 mil marcos, o que era uma imensa fortuna naquela época. O chanceler do Reich não achou graça e ordenou que um secretário de Estado do Ministério das Finanças interviesse. Em meados da década de 1930, Hitler é um multimilionário, mas apesar disso ele pede para que seu registro de impostos seja mais ou menos arquivado. As autoridades fiscais atenderam seu pedido. Hoje seria impensável que um chanceler pudesse pedir para não pagar impostos. O funcionário da Receita chamado Fogg recebeu ordens para que abrisse uma exceção a Hitler. O chefe da Receita em Munique declarou: todos os relatórios fiscais relativos à obrigação do Führer de pagar impostos estão anulados. O Führer está, portanto, isento de impostos. O registro de impostos de Hitler foi encerrado e não se tem conhecimento do que aconteceu com Herr Vogel, o arguto funcionário que identificou Adolf Hitler como sonegador de impostos. O Führer não pagou um pfennig de impostos pelo resto de sua vida, mas continuava a se apresentar como um humilde servidor do povo. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst willen. O novo chefe de governo parecia estar falando sério. Hitler recusou publicamente o salário de chanceler a que tinha direito e deu dinheiro aos membros necessitados do Partido Nazista. Mas milhões entravam da venda de Mein Kampf. Ele não pagava imposto algum. E o humilde chanceler logo voltou a usar o salário a que tinha direito. Apenas um ano depois, Hitler silenciosamente recebia um salário de quase 30 mil marcos, mais 18 mil de abono. Tudo isso livre de impostos. E ele ainda viria a receber outro bônus. O presidente do Reich, Paul von Hindenburg, estava à beira da morte. Ele ganhava um belo salário mais bônus. Quando ele morreu em 1934, Hitler assumiu seu cargo e também reivindicou o salário dele. A propaganda nazista ainda apresentava Hitler como o servidor humilde dedicado ao povo. Ele estava restaurando o orgulho alemão e o emprego, assumindo projetos de grandes obras públicas como a rede de estradas Autobahn. Riesenberg teilen von unserem Willen, unserem Fleiß, unserer Fähigkeit und unserer Entschlusskraft. Als Arbeiter an das Werk. Hitler estava comprando apoio e ninguém parecia se importar com o custo. O fato de todas essas medidas, incluindo o serviço de trabalho do Reich e outros benefícios, terem de alguma forma de serem pagos com créditos do Estado, não interessava ao povo. As pessoas não estavam interessadas em créditos e débitos, que teoricamente repousavam sobre suas cabeças. Elas só estavam interessadas no que tinham em seus bolsos, queriam saber do salário que levariam para casa. E foi isso o que tiveram. O mito do Autobahn perdura até hoje. Ele não foi criado por Hitler ou pelo Partido Nazista, mas sim com base em planos que já existiam desde 1924. Em meados de 1935, o desemprego havia caído acentuadamente, mas não tinha sido eliminado. Os alemães que ainda estavam fora do mercado de trabalho em breve encontrariam empregos em tempo integral, fazendo armamentos. Os gastos militares tinham prioridade máxima.
A Alemanha estava sendo secretamente rearmada com dinheiro público. Assim como as obras do Autobahn, isso também era pago com empréstimos maciços. Estava muito claro para Hitler que esses créditos só poderiam ser pagos por outros povos ainda a serem conquistados. Isso significa que a indústria de armamento foi um investimento muito bem calculado para os futuros tempos de guerra da Alemanha. Mas não se falava muito a respeito disso. Pelo contrário, havia sempre conversas de paz. Doadores industriais como o barão de aço Gustav Krupp pensavam de outra forma. Eles apoiavam Hitler, esperando em troca contratos lucrativos de armas. Eles doavam centenas de milhares de Reichsmarks depois da ascensão de Hitler ao poder. Além de fabricar as armas que Hitler precisava para rearmar a Alemanha, em 1933, Gustav Krupp e seus companheiros industriais concordaram em fazer doações regulares para Hitler. A principal fábrica de Krupp doou quase 5 milhões de marcos para Hitler ao longo da guerra. Mais e mais dinheiro chegava. E Hitler gastava muito consigo mesmo e em um retiro luxuoso nos Alpes Germânicos. Ele ia frequentemente à popular cidade spa de Berchtesgaden, um verdadeiro cartão postal. Ele ficava em uma casa de férias, Haus Wachenfeld. Hitler a tinha alugado desde a década de 1920, mas em junho de 1933 teve dinheiro para comprá-la à vista. A modesta casa, mobiliada em estilo bávaro tradicional, viria a se tornar uma propriedade imponente e o Estado pagaria por ela. Hitler imaginava-se um arquiteto amador. O novo projeto da casa de férias transformara a sede dos Alpes, agora com 30 cômodos e conhecida como The Berghof, tornava-se seu mais importante projeto pessoal. O secretário de Hitler, Martin Bormann, supervisionava a construção e pagava as contas. O que não era pago pelo Estado era pago indiretamente pelos trabalhadores alemães, através do fundo de doação de Adolf Hitler pela indústria alemã. A Berghof custou à Alemanha milhões de Reichsmarks. O ditador admitiu a si mesmo. Berghof é uma verdadeira mina de ouro. Acontece que Bormann não está tirando nada dela, ele só gasta muito ali. A vasta propriedade de Obersalzberg de Hitler se expandiu a um custo enorme. Uma segunda sede do governo emergiu na paisagem dos Alpes. Mais 30 milhões de marcos foram gastos construindo um edifício desnecessário no topo das montanhas, acima da Berghof. A Kelsteinhaus, ou Ninho da Águia. Um túnel de acesso e elevador foi perfurado na encosta da montanha. Apesar do monumental trabalho e custo, Hitler só visitou o estonteante Ninho da Águia algumas vezes. Aparentemente, o Führer tinha medo de alturas e não gostava do ar frio das altas montanhas. O Ninho da Águia sobreviveu à guerra. O elevador de latão polido de Albert Speer, a lareira e a vista deslumbrante do Grand Alpine estão hoje abertos aos turistas. Mas a partir de 1930, grande parte do Obersalzberg tornou-se de acesso exclusivo. Assim como o Berghof de Hitler, o complexo em torno incluía casas para Martin Bormann e para o chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, e um quartel da SS. Havia um hotel para nazistas do alto escalão e uma estufa para fornecer legumes frescos para a mesa do Führer. O Obersalzberg se tornou o mundo particular de Hitler. O chefe do Terceiro Reich passava muito de seu tempo aqui, em vez de na capital, Berlim. Negócios do governo eram tratados nos terraços e salas. Figurões nazistas, trabalhadores de apoio e cúmplices se reuniam a seu redor. Inclusive o ministro dos Negócios Estrangeiros nazista, von Ribbentrop, e o chefe de propaganda, Joseph Goebbels. Os chefes da SS, Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich, combinavam assassinatos em massa em uma escala industrial em meio à paisagem alpina.
Todos apareciam nos filmes caseiros pertencentes à namorada secreta de Hitler, que também tinha um quarto no Berghof, Eva Braun. A assistente de fotógrafo que se tornou amante do Führer tinha autorização para caminhar livremente e filmar momentos pessoais. O fiel ministro do armamento de Hitler, o arquiteto Albert Speer, também apareceu nos filmes de Eva Braun. Speer empregou trabalho escravo e usou o sistema de campos de concentração para manter suas fábricas funcionando. Mas depois da guerra conseguiu escapar à execução como criminoso de guerra. Ele também criticou o projeto de Hitler para a famosa Grande Janela do Berghof. Mas apenas muito tempo depois da guerra, em 1970, declarou: a janela retrátil era projeto de Hitler. Abaixo desta janela, Hitler projetara a garagem de seus carros. Portanto, quando o vento soprava da direção errada, o intenso cheiro de gasolina penetrava na sala de estar. Era um projeto que teria sido descartado em qualquer universidade técnica. O ex-chefe de Eva Braun, o fotógrafo pessoal de Hitler, Heinrich Hoffmann, controlava o marketing de quaisquer imagens oficiais de Hitler. Ele tinha direitos exclusivos através de sua agência. Royalties eram pagos para cada fotografia impressa e Hitler provavelmente ganhava com isso. Hoffmann fornecia fotos para todas as grandes revistas e editoras. Retratos de Hitler foram impressos aos milhões e cada um somava uma fortuna em vendas. Inúmeros cartões postais também eram impressos. Adolf Hitler tornava-se uma espécie de popstar, mas suas performances estavam prestes a serem traduzidas em guerra. « 1938 marcou o início da agressiva política externa de Hitler. Sua Wehrmacht marchou contra a Áustria. A Anschluss, ou anexação da terra natal de Hitler, foi saudada por muitos austríacos. E o ditador nazista queria possuir uma parte dela. Mais uma vez, seu fiel secretário Martin Bormann cuidou dos negócios e comprou a casa onde Hitler nascera em seu nome. Hitler recebeu um triunfante acolhimento em Viena. Ele havia estado na capital austríaca 30 anos antes, indo à ópera e frequentando os cafés. Ele sonhava com uma carreira de pintor. Tentou ser admitido na prestigiada Academia de Belas Artes da cidade. Foi recusado devido à falta de talento. Mais tarde, Hitler escreveria em Mein Kampf: Viena foi e continua sendo a mais difícil, mas também a mais completa lição da minha vida. Ele alegava ter trabalhado como operário antes da pintura para ganhar o seu sustento, que nunca foi o suficiente para satisfazer até mesmo uma pequena fome. Mas o jovem Hitler vivera muito melhor em Viena do que ele dizia. A pobreza era um ponto muito especial para ele. Era muito importante. Porque ele não queria dizer: eu venho de uma família grande e éramos todos ricos. Não, Mein Kampf foi publicado entre as guerras nos anos de 1920 e ficou claro que as pessoas diziam: meu Deus, este pobre homem, como ele sofreu. Dass man gesagt hat, mein Gott, dieser arme Mensch, was hat er nun nicht alles erlitten? Na verdade, Hitler parecia ter sofrido pouco. Ele começou alugando um apartamento confortável. Sua mãe lhe deixou dinheiro depois de morrer. O suficiente para mantê-lo com conforto razoável durante um ano. Ele dividiu o aluguel com um amigo e morava melhor do que muitos outros estudantes na época. Os dois viam a coisa assim: nós não vamos trabalhar. Vamos ser alguma coisa muito diferente. Vamos nos tornar artistas. O Hitler, com pinta de dandy, passava muito tempo em cafés. Ele iria se tornar um artista, um arquiteto ou um set designer. Ele falava, sonhava e se envolvia em muitas profissões, mas não se tornou mestre em nenhuma.
Gastou grande parte de sua herança na ópera, um prazer caro. O dinheiro deixado pela mãe finalmente acabou. O jovem Hitler precisaria encontrar trabalho. O jovem Hitler poderia encontrar trabalho em algum lugar, mas seria trabalho duro. Algo como carregador de malas, transportador de pedras, o que fosse. Ele não queria aquilo e não podia fazer aquilo. Estava muito claro que ele não queria ser um trabalhador. Ele não queria aquilo. Ele simplesmente imaginava que ele seria algo mais, mas ainda não sabia o que. Nesse meio tempo, o dinheiro acabou. E no inverno de 1909, um Adolf Hitler sem teto acabou indo dormir em um abrigo para pobres. Mas depois de algumas semanas, ele encontrou um quarto em um hostel que também tinha um lugar para ele pintar. O esforçado artista ganhava dinheiro suficiente apenas para sobreviver, produzindo cópias sem inspiração de paisagens de Viena. Em sua mente, porém, ele era um gênio incompreendido e um homem das artes. Ele fez seu retorno triunfante a Viena em 1938. Finalmente conseguira o reconhecimento que havia ansiado quando jovem. O ditador tinha grandes planos para sua cidade natal de Linz. Ele queria transformar Linz na pérola do Danúbio, a mais bela cidade da Europa. No coração da cidade reprojetada de Hitler haveria o chamado Führermuseum, um templo dedicado à arte clássica comparável ao Museu do Louvre ou às galerias Uffizi. Enquanto a propaganda nazista crescia com imagens estilizadas de super-homens e mulheres germânicos, não havia aparentemente lugar para tais imagens no Führermuseum de suas fantasias. Apenas obras de mestres consagrados e clássicas eram boas o suficiente. Expulsões e pilhagens de casas judaicas em Viena e em suas cercanias forneciam uma rica fonte de tal arte. Quando a Alemanha ocupou a Áustria, criou-se um sistema organizado de expropriação, chamado arianização, pela qual registravam a propriedade, os bens dos judeus na Áustria e sistematicamente os despojavam de sua riqueza. As coleções de arte eram parte desse processo de despojamento de bens. Compras eram feitas para que parecessem transações legais, ainda que grande parte das obras de arte tivessem sido saqueadas ou obtidas como resultado de vendas forçadas após a invasão nazista da Áustria. Era uma fonte generosa para os negociantes de arte alemães. Eles compravam grandes coleções particulares e, em seguida, as vendiam no mercado internacional de arte, em grande parte através dos negociantes de arte suíços. Em 1939, a invasão alemã da Polônia marcou o início da Segunda Guerra Mundial. No ano seguinte, Hitler ordenou a invasão dos vizinhos ocidentais da Alemanha. A Wehrmacht conquistou grandes partes da Europa. Hitler visitou Paris pela primeira vez como conquistador e colecionador de arte. Ele tinha uma casa nova para decorar na Polônia ocupada. Uma casa imponente em Potsdam, que havia sido construída para o Kaiser Wilhelm II, quando a cidade era parte do Kaiserreich Germânico Imperial. No Reich de Hitler, ela se tornaria a residência do Führer no leste. O interior foi remodelado no mesmo estilo da chancelaria do Reich em Berlim, a um custo de milhões de Deutschmarks. Hitler não estava apenas esbanjando dinheiro consigo mesmo,
Mas também avançou no Tesouro para recompensar oficiais militares de alto nível para garantir seu apoio. No começo, nada parecia conseguir deter o avanço do exército alemão na União Soviética. Figuras estelares como o general de tanques Heinz Guderian tiveram uma série de vitórias. Eles eram recompensados com dezenas de milhões de Reichsmarks em pagamento de bônus. Além de dinheiro, o Führer distribuía propriedades e títulos como um senhor feudal. O general Heinz Guderian recebeu a suntuosa propriedade de Gut Diepenhof em Warthegau, perto de Posen. O imóvel fora avaliado em mais de 1.200.000 Reichsmarks. Hitler o entregou a seu general de tanques como um presente livre de impostos. Os proprietários originais poloneses foram expulsos. Mas o Exército Vermelho estragou o negócio. Guderian e sua família não conseguiram desfrutar a propriedade roubada. Em meados de 1944, os soviéticos estavam avançando rumo às fronteiras orientais do Reich alemão. Bombardeiros aliados atacavam cidades e fábricas alemãs. O desembarque dos aliados na Itália em 1943 significava que a Áustria estava agora dentro do alcance dos bombardeiros britânicos e americanos. A coleção de arte que Hitler acumulara para seu Führermuseum em Linz precisou ir para o subsolo. As minas de sal de Althaus, na Áustria, funcionaram como um esconderijo ideal. Mais de 7.000 pinturas e esculturas foram armazenadas nas cavernas e túneis subterrâneos. No mundo lá em cima, o maior Reich alemão de Hitler se desmoronava a seu redor. O Exército Vermelho chegou a Berlim em abril de 1945. Dias antes de se matar, Hitler fez sua última aparição pública, condecorando o que havia sobrado dos defensores do Reich alemão, garotos, os combatentes da juventude de Hitler. À medida que as tropas soviéticas se aproximavam, Hitler e seu séquito se preparavam para o final, no bunker sob a chancela do Reich. Hoje fechado e coberto por novos edifícios no coração de Berlim, isto é o que sobrou do bunker de Hitler décadas após a guerra. Foi nesse complexo claustrofóbico que Hitler ditou seu testamento em 29 de abril de 1945. O que eu possuo, desde que vale alguma coisa, pertence ao partido, caso ele não mais exista, ao Estado alemão. Caso o Estado também seja destruído, não há nenhuma necessidade para qualquer outra decisão de minha parte. Em 30 de abril, Hitler se retirava para sempre do processo decisório, cometendo suicídio com sua nova esposa, Eva Braun. Seu legado foi a destruição total, morte, miséria e assassinatos em escalas sem precedentes. Grande parte da Europa foi devastada pela guerra total de Hitler. A Alemanha e seu povo estavam em ruínas. Dezenas de milhões de soldados e civis inocentes foram mortos. Estima-se que 6 milhões de judeus foram assassinados no Holocausto. Enquanto muitas pequenas e grandes cidades alemãs foram reduzidas a escombros, o retiro favorito de Hitler nos Alpes, Berchtesgaden, sobreviveu. Mas seu quartel-general Berghof foi bombardeado e destruído. O
que restou da propriedade particular de Hitler foi confiscado pelas forças de ocupação em 1945. E acabou sendo entregue ao estado da Baviera, uma vez que foi o último lugar que Hitler registrou como sua residência. Hoje, de propriedade pública, as estruturas que restaram, como o Ninho da Águia, o Kelchsteinhaus e o quartel da SS abaixo, tornaram-se uma espécie de atração turística. Após o fim da guerra, as autoridades fizeram um registro do que restara da fortuna de Hitler. A maior parte vinha das vendas de Mein Kampf. Mais de 10 milhões de cópias foram vendidas até 1945. As comunidades locais eram obrigadas a comprar um exemplar para dar aos casais que se casavam sob o regime nazista. Após a guerra, os direitos autorais foram transferidos para o governo da Baviera. Desde então, ele tem tentado, sem sucesso, deter a impressão e a distribuição do desconexo manifesto político de Hitler. Ele não estava disponível para venda ao público na Alemanha Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial e também na Alemanha Oriental. Era um tabu na Áustria, mas não era realmente difícil de se conseguir um exemplar. E ele circulou ao redor do mundo em inúmeras traduções, sem qualquer inibição. É claro, hoje, graças à internet, você pode lê-lo em qualquer idioma e baixá-lo com o toque de uma tecla. Os Reichsmarks encontrados na conta particular de Hitler tinham muito menos valor depois da guerra. A antiga moeda desapareceu em 1948 com a reforma monetária. O dinheiro da herança de Hitler foi para o estado da Baviera. O outro grande legado do ditador, a arte, que seria exibida em seu Führermuseum, é controlada pelo Estado alemão. A historiadora Angelika Enderlein cuida das pinturas que Hitler adquiriu a partir de sua rede de negociadores. Elas foram recuperadas das minas de sal austríacas, onde estavam escondidas dos bombardeios aliados. As autoridades nazistas haviam planejado explodir as entradas antes que os americanos pudessem alcançá-las, mas o plano de demolição falhou. Milhares de pinturas foram registradas e verificadas para ver se tinham sido roubadas. Muitas peças foram devolvidas à França e à Holanda, onde tinham sido adquiridas durante a ocupação nazista. Quase 2/3 da coleção de Hitler foram considerados como tendo sido legalmente adquiridos e foram entregues ao novo Estado alemão ocidental. Investigações estão em curso. Às vezes, uma nova informação leva aos proprietários originais de uma obra de arte. Desde o ano 2000, novas pesquisas têm sido feitas. O proprietário original desta pintura era um judeu de Berlim que fugiu para Viena. O proprietário original, Leo Bendel, foi assassinado no campo de concentração de Buchenwald em 1940. Quando ficou claro que o proprietário anterior era judeu, a pintura foi retirada do escritório do presidente da República e colocada em nosso depósito. E estamos agora aguardando os detalhes de herança da família para que possamos devolver a pintura a seus legítimos herdeiros. A pintura é chamada Fiat Justitia, ou Haverá Justiça, em latim. Não houve justiça alguma para o antigo dono. Um homem perseguido de sua casa de Berlim, forçado a vender suas posses e fugir para Viena, apenas para ser lá localizado e enviado para a morte em um campo de concentração. Com exceção de alguns edifícios nos Alpes da Baviera, algumas unidades de armazenamento contêm os últimos remanescentes da outrora imensa fortuna de Hitler. O homem do povo, o grande servidor da Alemanha, era um sonegador fiscal e manipulador de arte roubada.
chanceler, milhões de exemplares foram vendidos na Alemanha. Ele foi traduzido para 16 idiomas. Milhões de cópias foram vendidas em todo o mundo. Hitler dizia em seus documentos de identidade que era escritor. E aquilo era verdade, ele fez uma fortuna. Mas em 1934, um diligente funcionário do imposto de renda investigou sua fortuna e enviou a Hitler uma cobrança fiscal exorbitante. Este registro de impostos mostra que ele declarara apenas uma fração de sua renda e que, de acordo com os arquivos da Receita Federal, no final ele devia pelo menos 400 mil marcos, o que era uma imensa fortuna naquela época. O chanceler do Reich não achou graça e ordenou que um secretário de Estado do Ministério das Finanças interviesse. Em meados da década de 1930, Hitler é um multimilionário, mas apesar disso ele pede para que seu registro de impostos seja mais ou menos arquivado. As autoridades fiscais atenderam seu pedido. Hoje seria impensável que um chanceler pudesse pedir para não pagar impostos. O funcionário da Receita chamado Fogg recebeu ordens para que abrisse uma exceção a Hitler. O chefe da Receita em Munique declarou: todos os relatórios fiscais relativos à obrigação do Führer de pagar impostos estão anulados. O Führer está, portanto, isento de impostos. O registro de impostos de Hitler foi encerrado e não se tem conhecimento do que aconteceu com Herr Vogel, o arguto funcionário que identificou Adolf Hitler como sonegador de impostos. O Führer não pagou um pfennig de impostos pelo resto de sua vida, mas continuava a se apresentar como um humilde servidor do povo. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst wegen. O novo chefe de governo parecia estar falando sério. Hitler recusou publicamente o salário de chanceler a que tinha direito e deu dinheiro aos membros necessitados do Partido Nazista. Mas milhões entravam da venda de Mein Kampf. Ele não pagava imposto algum. E o humilde chanceler logo voltou a usar o salário a que tinha direito. Apenas um ano depois, Hitler silenciosamente recebia um salário de quase 30 mil marcos, mais 18 mil de abono. Tudo isso livre de impostos. E ele ainda viria a receber outro bônus. O presidente do Reich, Paul Felicidade de dinheiro dos nazistas, só servia aos interesses de Hitler e a sua imagem de provedor altruísta da Alemanha e do partido. Um poderoso doador reforçou os cofres do partido, o barão Fritz Thyssen, dos aços Ruhr. O apoio de Thyssen foi fundamental, porque ele mostrou aos industriais alemães que eles não tinham nada a temer do partido nazista. Thyssen foi um dos que perceberam desde o início que o partido nazista seria um aliado na contínua luta contra os trabalhadores organizados na Alemanha. Thyssen espalhou aquela mensagem entre seus colegas industriais e aquilo acalmou uma das importantes fontes de oposição ao avanço de Hitler à chancelaria. As doações de Thyssen ajudaram a pagar a chamada Casa Marrom, a grande sede do Partido Nazista em Munique. Em 1929, Hitler também passou a outro nível em termos de moradia. Ele se mudou para um luxuoso apartamento em Munique, hoje ocupado por uma delegacia de polícia. Enquanto Hitler morava cada vez melhor, a economia mundial despencava em 1929. A Alemanha mergulhou em uma crise com empresas falindo, desemprego em massa e pobreza oprimindo a população. Hitler se valeu do desespero e do medo. A máquina de propaganda nazista acelerou. Sua mensagem simples e nacionalista se tornou ainda mais popular. Mas enquanto muitos de seus partidários se esforçavam para equilibrar o orçamento, Hitler estava indo muito bem. Em 1929, ele declarou um rendimento bruto de 15 mil marcos, o equivalente a cerca de 36 mil euros.
Sua perspectiva eleitoral também estava melhorando. O partido nazista atraíra uma enxurrada de votos em 1930, 9 vezes mais do que nas eleições anteriores 2 anos antes. Eles se tornaram uma força reconhecida no parlamento alemão. Na extrema-direita, um bloco marrom de delegados nazistas representava o segundo maior partido político do país. A crescente notoriedade de Hitler também aumentou as vendas de seu manifesto político, Mein Kampf. Seus rendimentos oficiais em 1930 subiram para 50.000 Reichsmarks. No final de janeiro de 1933, Hitler era chanceler do Reich. Ele estava a caminho de se tornar um ditador todo-poderoso, mas não contava com a maioria. Ele fora nomeado chanceler pelo presidente do Reich. Hitler estava desesperado em assegurar que sua ascensão ao poder absoluto fosse vista como legítima, e não o resultado do tipo de golpe que ele havia tentado dar em 1923. A revolução nazista tinha de ter um verniz de legitimidade. Hitler agiu como estadista. Adolf Hitler tornava-se uma espécie de popstar, mas suas performances estavam prestes a serem traduzidas em guerra. « 1938 marcou o início da agressiva política externa de Hitler. Sua Wehrmacht marchou contra a Áustria. A Anschluss, ou anexação da terra natal de Hitler, foi saudada por muitos austríacos. E o ditador nazista queria possuir uma parte dela. Mais uma vez, seu fiel secretário Martin Bormann cuidou dos negócios e comprou a casa onde Hitler nascera em seu nome. Hitler recebeu um triunfante acolhimento em Viena. Ele havia estado na capital austríaca 30 anos antes, indo à ópera e frequentando os cafés. Ele sonhava com uma carreira de pintor. Tentou ser admitido na prestigiada Academia de Belas Artes da cidade. Foi recusado devido à falta de talento. Mais tarde, Hitler escreveria em Mein Kampf: Viena foi e continua sendo a mais difícil, mas também a mais completa lição da minha vida. Ele alegava ter trabalhado como operário antes da pintura para ganhar o seu sustento, que nunca foi o suficiente para satisfazer até mesmo uma pequena fome. Mas o jovem Hitler vivera muito melhor em Viena do que ele dizia. A pobreza era um ponto muito especial para ele. Era muito importante. Porque ele não queria dizer, eu venho de uma família grande e éramos todos ricos. Não, Mein Kampf foi publicado entre as guerras nos anos de 1920 e ficou claro que as pessoas diziam: meu Deus, este pobre homem, como ele sofreu. Dass man gesagt hat, mein Gott, dieser arme Mensch, was hat nur nicht alles erlitten? Na verdade, Hitler parecia ter sofrido pouco. Ele começou alugando um apartamento confortável. Sua mãe lhe deixou dinheiro depois de morrer. O suficiente para mantê-lo com conforto razoável durante um ano. Ele dividiu o aluguel com um amigo e morava melhor do que muitos outros estudantes na época. Os dois viam a coisa assim: nós não vamos trabalhar. Vamos ser alguma coisa muito diferente. Vamos nos tornar artistas. O Hitler, com pinta de dandy, passava muito tempo em cafés. Ele iria comportar quando em companhia da classe alta, etiqueta à mesa de jantar. Ela lhe comprou uma cartola e uma casaca numa ocasião. Portanto, na realidade, ela se tornou uma espécie de mentora, benfeitora. Ela deu a Hitler joias e outros presentes caros que poderiam ser usados como garantia de débitos. Moeda estrangeira valiosa vinha de benfeitores no exterior, inclusive de empresas americanas. Os limites entre os fundos do Partido Nazista e as contas pessoais de Hitler tornaram-se confusos. Até mesmo alguns nazistas fiéis começaram a questionar o estilo de vida luxuoso de seu líder, apelidado o Rei de Munique.
Em 1925, ele adquiriu um Mercedes de luxo de 20 mil marcos, com um motorista para dirigi-lo. Ele tinha um Mercedes que custara uma incrível quantia de dinheiro na época. Ele podia fazer viagens e tinha dinheiro suficiente para financiar suas aparições de propaganda. Tudo isso financiado por um sistema de fundos secretos e de doações de grandes e pequenos benfeitores. Mas o rei de Munique não se preocupava em apresentar uma declaração de imposto de renda. A Receita Federal lhe deu 8 dias para fazer isso, ou enfrentar uma multa ou um dia na prisão. No início, Hitler tinha a imagem de um ser humano austero e frugal. No começo, ele morava como inquilino em Munique. E em suas explicações para o imposto de renda, ele afirmava ser um escritor sem dinheiro. Aquilo não estava de acordo com os registros. Eles mostravam que Hitler ganhara mais de 11 mil marcos em apenas um trimestre em 1925. Mas continuava a se mostrar como um homem pobre que não tinha nenhum bem em lugar algum, declarando: "Tento restringir minhas necessidades pessoais a tal ponto que sou um não fumante e um completo abstêmio. Só como nos restaurantes mais modestos. Um veículo também para mim é apenas um meio para um fim." Sabemos que, por trás daquela fachada de propaganda, Hitler vivia em apartamentos muito bonitos em Munique e em Berlim, que tinha motorista, que tinha um criado, que ele estava cercado de assistentes, e que tudo que ele tinha de fazer era pedir alguma coisa e, num estalar de dedos, isso lhe seria dado. Ele calculou seu lucro tributável em uma fração do montante real. Era o início de uma longa batalha entre Hitler e a Receita Federal. No final da década de 1920, Hitler era um político famoso. Ele não recebia oficialmente qualquer importância do partido. Ele se mostrava como um político honorário. Seu dinheiro vinha de outras fontes, mas o partido... Fonte generosa para os negociantes de arte alemães. Eles compravam grandes coleções particulares e, em seguida, as vendiam no mercado internacional de arte, em grande parte através dos negociantes de arte suíços. Em 1939, a invasão alemã da Polônia marcou o início da Segunda Guerra Mundial. No ano seguinte, Hitler ordenou a invasão dos vizinhos ocidentais da Alemanha. A Wehrmacht conquistou grandes partes da Europa. Hitler visitou Paris pela primeira vez como conquistador e colecionador de arte. Ele tinha uma casa nova para decorar na Polônia ocupada. Uma casa imponente em Potsdam, que havia sido construída para o Kaiser Wilhelm II, quando a cidade era parte do Kaiserreich Germânico Imperial. No Reich de Hitler, ela se tornaria a residência do Führer no leste. O interior foi remodelado no mesmo estilo da chancelaria do Reich em Berlim, a um custo de milhões de Deutschmarks. Hitler não estava apenas esbanjando dinheiro consigo mesmo, mas também avançou no tesouro para recompensar oficiais militares de alto nível para garantir seu apoio. No começo, nada parecia conseguir deter o avanço do exército alemão na União Soviética. Figuras estelares como o general de tanques Heinz Guderian tiveram uma série de vitórias. Eles eram recompensados com dezenas de milhões de Reichsmarks em pagamento de bônus. Além de dinheiro, o Führer distribuía propriedades e títulos como um senhor feudal. O general Heinz Guderian recebeu a suntuosa propriedade de Gut Diepenhof em Warthegau, perto de Posen. O imóvel fora avaliado em mais de 1.200.000 Reichsmarks. Hitler o entregou a seu general de tanques como um presente livre de impostos. Os proprietários originais poloneses foram expulsos. Mas o Exército Vermelho estragou o negócio. Guderian e sua família não conseguiram desfrutar a propriedade roubada. Em meados de 1944, os soviéticos estavam avançando rumo às fronteiras orientais do Reich alemão.
Bombardeiros aliados atacavam cidades e fábricas alemãs. O desembarque na Áustria, mas não era realmente difícil de se conseguir um exemplar. E ele circulou ao redor do mundo em inúmeras traduções, sem qualquer inibição. É claro, hoje, graças à internet, você pode lê-lo em qualquer idioma e baixá-lo com o toque de uma tecla. Os Reichsmarks encontrados na conta particular de Hitler tinham muito menos valor depois da guerra. A antiga moeda desapareceu em 1948 com a reforma monetária. O dinheiro da herança de Hitler foi para o estado da Baviera. O outro grande legado do ditador, a arte, que seria exibida em seu Führermuseum, é controlada pelo Estado alemão. A historiadora Angelika Enderlein cuida das pinturas que Hitler adquiriu a partir de sua rede de negociadores. Elas foram recuperadas das minas de sal austríacas, onde estavam escondidas dos bombardeios aliados. As autoridades nazistas haviam planejado explodir as entradas antes que os americanos pudessem alcançá-las, mas o plano de demolição falhou. Milhares de pinturas foram registradas e verificadas para ver se tinham sido roubadas. Muitas peças foram devolvidas à França e à Holanda, onde tinham sido adquiridas durante a ocupação nazista. Quase 2/3 da coleção de Hitler foram considerados como tendo sido legalmente adquiridos e foram entregues ao novo Estado alemão ocidental. Investigações estão em curso. Às vezes, uma nova informação leva aos proprietários originais de uma obra de arte. Desde o ano 2000, novas pesquisas têm sido feitas. O proprietário original desta pintura era um judeu de Berlim que fugiu para Viena. O proprietário original, Leo Bendel, foi assassinado no campo de concentração de Buchenwald em 1940. Quando ficou claro que o proprietário anterior era judeu, a pintura foi retirada do escritório do presidente da República e colocada em nosso depósito. E estamos agora aguardando os detalhes de herança da família para que possamos devolver a pintura a seus legítimos herdeiros. A pintura é chamada Fiat Justitia, ou Haverá Justiça, em latim. Não houve justiça alguma para o antigo dono. Um homem perseguido de sua casa de Berlim, forçado a vender suas posses e fugir para Viena, apenas para ser lá localizado e enviado para a morte em um campo de concentração. Com exceção de alguns edifícios, nos estava melhorando. O partido nazista atraíra uma enxurrada de votos em 1930, 9 vezes mais do que nas eleições anteriores 2 anos antes. Eles se tornaram uma força reconhecida no parlamento alemão. Na extrema-direita, um bloco marrom de delegados nazistas representava o segundo maior partido político do país. A crescente notoriedade de Hitler também aumentou as vendas de seu manifesto político, Mein Kampf. Seus rendimentos oficiais em 1930 subiram para 50.000 Reichsmarks. No final de janeiro de 1933, Hitler era chanceler do Reich. Ele estava a caminho de se tornar um ditador todo-poderoso, mas não contava com a maioria. Ele fora nomeado chanceler pelo presidente do Reich. Hitler estava desesperado em assegurar que sua ascensão ao poder absoluto fosse vista como legítima, e não o resultado do tipo de golpe que ele havia tentado dar em 1923. A revolução nazista tinha de ter um verniz de legitimidade. Hitler agiu como estadista, enquanto seus capangas planejavam pelo terror e pela intimidação. Sua ascensão ao poder foi comemorada como um triunfo, mas Hitler ainda não tinha apoio entre algumas partes da população, inclusive os trabalhadores alemães. A máquina de propaganda nazista refinou sua imagem como líder realista e humilde. A máquina de publicidade do partido nazista, dominado por Goebbels, foi extremamente eficiente. Ele construiu uma imagem de Hitler como um homem comum, um homem do povo. Um discurso para os funcionários em uma fábrica da Siemens em Berlim foi um exemplo típico.
Bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. As multidões que ovacionavam foram enganadas. Em 1933, seu líder humilde ganhava pelo menos 40 vezes mais do que a média dos operários. Havia um certo ceticismo a respeito de sua maneira de ser. E ele era fanaticamente dedicado a seus objetivos políticos. Mas a ideia de que ele levava uma espécie de existência monástica, trabalhando dia e noite, simplesmente em benefício do povo alemão, era uma mentira. De acordo com os registros de impostos de Hitler, sua renda anual atingiu 1.200.000 marcos alemães apenas durante o primeiro ano de sua ascensão ao poder. Grande parte daquela renda vinha das vendas de seu livro, Mein Kampf. 1,5 milhão de cópias, o Völkischer Beobachter, ou o Observador Popular. O partido nazista comprou o jornal e as impressoras usando dinheiro emprestado, cerca de $250 milhões de marcos. Era um bom momento para se ter uma dívida. Era o início da era da inflação. Hitler conseguiu pagar o que era outrora uma grande soma com marcos desvalorizados, uma fração do montante original devido. A hiperinflação paralisou a economia e acabou destruindo o marco. A moeda alemã perdeu rapidamente o valor. E no final da década de 1920 não valia o papel em que fora impresso. Milhões de alemães mergulharam na miséria. Mas não Hitler e seus companheiros do partido nazista. Eles tinham o apoio de ricos benfeitores, no país e no exterior. Segundo se dizia, o icônico fabricante americano de carros e antissemita Henry Ford era um deles. Henry Ford, líder industrial e figura icônica dos Estados Unidos, foi um grande entusiasta de Adolf Hitler. A Ford Motor Company tinha uma importante filial na Alemanha e aquela filial só passou a ter lucro depois que os nazistas chegaram ao poder. Ela começou a dar lucro porque estava fornecendo caminhões e outros veículos às forças armadas alemãs, que estavam se expandindo enormemente. A Ford nos Estados Unidos lucrou muito com o Terceiro Reich. Simpatizantes de grande evidência como Henry Ford deram credibilidade a Hitler. Mas foi entre as classes altas conservadoras, predominantemente católicas de Munique, que Hitler encontrou muito do seu apoio financeiro. Alguns compartilhavam seu ódio contra judeus, a democracia e a administração da República de Weimar. Alguns eram ricos e bem conhecidos, como a esposa do fabricante de pianos, Helene Bechstein. Helene Bechstein fazia parte de uma família rica que fabricava pianos e também era uma mulher sofisticada da alta sociedade em Munique. E se afeiçoou a Hitler e o chamava de meu filhinho. Chegou até a ensiná-lo como se comportar quando em companhia da classe alta, etiqueta à mesa de jantar. Ela lhe comprou uma cartola e uma casaca numa ocasião. Portanto, na realidade, ela se tornou uma espécie de mentora, benfeitora. Ela deu a Hitler joias e outros presentes caros que poderiam ser usados como garantia de débitos. Moeda estrangeira valiosa vinha de benfeitores no exterior, inclusive de empresas americanas. Operário antes da pintura para ganhar o seu sustento, que nunca foi o suficiente para satisfazer até mesmo uma pequena fome. Mas o jovem Hitler vivera muito melhor em Viena do que ele dizia. A pobreza era um ponto muito especial para ele. Era muito importante. Porque ele não queria dizer, eu venho de uma família grande e éramos todos ricos. Não, Mein Kampf foi publicado entre as guerras nos anos de 1920 e ficou claro que as pessoas diziam, meu Deus, este pobre homem, como ele sofreu. Dass man gesagt hat, mein Gott, dieser arme Mensch, was hat er nun nicht alles erlitten? Na verdade, Hitler parecia ter sofrido pouco. Ele começou alugando um apartamento confortável. Sua mãe lhe deixou dinheiro depois de morrer.
o suficiente para mantê-lo com conforto razoável durante um ano. Ele dividia o aluguel com um amigo e morava melhor do que muitos outros estudantes na época. Os dois viam a coisa assim. Nós não vamos trabalhar. Vamos ser alguma coisa muito diferente. Vamos nos tornar artistas. O Hitler, com pinta de dandy, passava muito tempo em cafés. Ele iria se tornar um artista, um arquiteto ou um set designer. Ele falava, sonhava e se envolvia em muitas profissões, mas não se tornou mestre em nenhuma. Gastou grande parte de sua herança na ópera, um prazer caro. O dinheiro deixado pela mãe finalmente acabou. O jovem Hitler precisaria encontrar trabalho. O jovem Hitler poderia encontrar trabalho em algum lugar, mas seria trabalho duro. Algo como carregador de malas, transportador de pedras, o que fosse. Ele não queria aquilo e não podia fazer aquilo. Estava muito claro que ele não queria ser um trabalhador. Ele não queria aquilo. Ele simplesmente imaginava que ele seria algo mais, mas ainda não sabia o que. Nesse meio tempo, o dinheiro acabou. E no inverno de 1909, um Adolf Hitler sem teto acabou indo dormir em um abrigo para pobres. Mas depois de algumas semanas, ele encontrou um quarto em um hostel que também tinha um lugar para ele pintar. O esforçado artista ganhava dinheiro suficiente apenas para sobreviver, produzindo cópias sem inspiração de paisagens de Viena. Em sua mente, porém, ele era um gênio incompreendido e um homem das artes. Ele fez seu retorno triunfante a Viena em 1938. Finalmente conseguiram o reconhecimento que ele tinha. A máquina de publicidade do Partido Nazista, dominado por Goebbels, foi extremamente eficiente. Ele construiu uma imagem de Hitler como um homem comum, um homem do povo. Um discurso para os funcionários em uma fábrica da Siemens em Berlim foi um exemplo típico. Bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. As multidões que ovacionavam foram enganadas. Em 1933, seu líder humilde ganhava pelo menos 40 vezes mais do que a média dos operários. Havia um certo ceticismo a respeito de sua maneira de ser. E ele era fanaticamente dedicado a seus objetivos políticos. Mas a ideia de que ele levava uma espécie de existência monástica, trabalhando dia e noite, simplesmente em benefício do povo alemão, era uma mentira. De acordo com os registros de impostos de Hitler, sua renda anual atingiu 1.200.000 marcos alemães apenas durante o primeiro ano de sua ascensão ao poder. Grande parte daquela renda vinha das vendas de seu livro, Mein Kampf. 1,5 milhão de cópias foram vendidas apenas em 1933. O livro era relativamente caro, 12 marcos. Mas o preço e o texto, descrito como empolado e maçante, não afastavam os compradores. Depois de 1933, depois de Hitler ter se tornado chanceler, milhões de exemplares foram vendidos na Alemanha. Ele foi traduzido para 16 idiomas. Milhões de cópias foram vendidas em todo o mundo. Hitler dizia em seus documentos de identidade que era escritor. E aquilo era verdade, ele fez uma fortuna. Mas em 1934, um diligente funcionário do imposto de renda investigou sua fortuna e enviou a Hitler uma cobrança fiscal exorbitante. Esse registro de impostos mostra que ele declarara apenas uma fração de sua renda e que, de acordo com os arquivos da Receita Federal, no final ele devia pelo menos 400.000 marcos, o que era uma imensa fortuna naquela época. O chanceler do Reich não achou graça e ordenou que um secretário de Estado do Ministério das Finanças interviesse.
Em meados da década de 1930, Hitler é um multimilionário, mas apesar disso ele pede para que seu registro de impostos seja mais ou menos arquivado. As autoridades fiscais atenderam seu pedido. Hoje seria impensável que um chanceler pudesse pedir para não pagar impostos. O funcionário da Receita